Olá! Hoje o programa Mosaico tem a honra, a alegria de ter como convidado o maestro Osmar Milito. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! No instante seguinte, o ritmo da maré, o tal do amor. Eita, rapaz, aí, isso é que é um jeito bom de começar um programa aqui com o maestro Osmar Milito, aqui que está nos dando a honra aqui e trazendo muita alegria para a gente, né? Hoje em dia, para a gente conversar sobre música, sobre cultura, né? Sobre essa arte dele aqui de tão bem enfrentar assim, o instrumento musical, né? Os teclados, né? Maestro, seja bem-vindo! Poxa, a felicidade é toda minha de retornar a essa cidade, que para mim é a cidade da alegria desse país. Com a quantidade de humoristas que vocês produziram, produzem ainda, é a alegria desse povo todo. Enfim, é uma alegria muito grande estar aqui, visitando essas praias todas, como eu visitei esses dias todos. Enfim, esse estado é muito lindo. Eu sou suspeito de falar porque eu adoro isso aqui, entendeu? É mesmo, falando só o negócio do bom humor aqui, eu sempre converso com o Tom Cavalcante, né? Aí uma das vezes eu digo assim, Tom, qual é um lugar difícil de se contar uma piada de Fortaleza? Eu disse, mas por que Fortaleza? Rapaz, lá todo mundo é humorista. Então fica assim, né? Mas a sua história com Fortaleza vem desde quando? Desde 1970. 70? Quando o Brasil foi tricampeão. No dia que o Brasil foi tricampeão do mundo. Aquele famoso 4-1 contra a Itália. Contra a Itália, Eu estava na televisão, inclusive, fazendo um programa de televisão com Marcos e Paulo Sérgio Vale. Sim. E foi feita uma vaquinha ali na hora para saber o resultado, palpites e tal, né? E eu, por acaso, chutei o 4-1 do Brasil e ganhei a aposta. Rapaz, aí é que fica uma recordação melhor ainda, né? Foi um dia memorável, né? Não é pelo dinheiro, enfim, mas pela vitória brasileira, né? Que era um timaço. Né? E pelo significado mesmo, né? Assim, de compartilhar essa brincadeira, essa alegria e essa conquista, né? Que a gente povo tem feliz, do povo, é tão gostoso, feliz, né? Você vai para a rua, aquela felicidade, todo mundo pulando, todo mundo se abraçando. É um negócio lindo, né? O futebol para nós, pena que... Bom, não vamos falar em futebol. Mas a gente que viu o Pelé de Garrincha, né? Tostão. Uma seleção de 70, que Ademir da Guia não foi convocado, não foi por injustiça, né? Exatamente. Mas que você pega aí, né? Pega o Piazza, coloca como quarto zagueiro, pega o Rivelino para a ponta esquerda. Eram os melhores, coisa do João Saldanha. E João Saldanha foi quem fez a Zagallo, base. Mas quem bolou essa história toda... Saldanha. Me diga uma coisa, agora falando em craque, você começa logo o programa falando dois craques da música, né? Marcos e Paulo Sérgio Vale, né? Eles são queridíssimos, são pessoas... A família inteira dele. O pai dele era presidente
ou vice-presidente, agora não me... eu acho que é vice-presidente da Cruzeiro do Sul, antiga Cruzeiro. Ah, certo, era do Advogado, Caravelli, famoso avião exatamente. do Caravelli, fez muito Ele, sucesso. doutor Paulo, era uma simpatia, ele tinha um prazer dos os filhos serem músicos. E o Paulo Sérgio Vale, Sim. ele é piloto de avião inseticida. Ah, é? É incrível, né? O cara que fez a letra de Eu Preciso Ser Só, se É. voava É. na beiradinha do solo, né? Eu vou lhe pedir é muito para tocar assim, pelo menos uma palhinha, um trechinho aí de uma música dele. Outra. Outra. Eita. Agora, eu fiz uma com eles, Ah, eu quero. que foi gravada por Emílio Santiago, Leni Andrade, os Cariocas. Eu tive a felicidade de ter essa gente toda gravando essa música. Eu fiz a primeira parte. Chama-se Ao Amigo Tom. Aí o Marcos fez. Nós fizemos em vida isso. Ele, Que coisa legal. 1971. Então ele chegou, claro, Chegou né? a ouvir. Né? O interessante porque você faz uma variação de tons, né? De tons. Então o amigo Tom tem tudo a ver, né? Com uma variação de tons. E né? o Paulo Sérgio Vale, ele foi feliz na letra, que ele fala na letra todas as coisas que o Tom mais gostava, que era pescaria, ecologia, aquele negócio todo. É muito bonita a letra. Agora, por exemplo, se a gente for assim, falar de artistas assim, virtuosos demais, né, da música popular brasileira, se a gente for começar a nominar aqui, o programa vai ser uma lista telefônica, né? Assim, né? Você trabalhou com muita gente, né? Pega Nara Leão. Muito, né? Exatamente. Nara, até Dalva de Oliveira acompanhei. Dalva de Oliveira. Depois do acidente. Ah. Eu me lembro dela chegando, coitadinha, ela tinha sofrido aquele acidente horroroso ali na igreja de ali no Leme. Sim. E ela foi operada e estava aparecendo com um sinal horroroso no rosto. Ela descendo do táxi, no Cangaceiro, que era um bar, Sim. onde se apresentava Elisete Cardoso, Helena de Lima. E ela, uma noite, ela foi fazer, mas ela estava tão fraquinha, coitadinha, ela só conseguiu fazer uma noite, e pela metade do show, ela não aguentou fazer o show inteiro. Uma pena, porque era uma cantora incrível, né? Nós tivemos sempre grandes cantores aqui. A pena que o intérprete no Brasil está ficando uma coisa tão difícil, né? O grande intérprete, né? Intérprete, é mesmo. Você saía de casa, hoje vou ouvir Elisete, né? Hoje você vai ouvir Orlando Silva, hoje eu vou ouvir Calbi, né? Leni Andrade, Ângela Maria. Nós tínhamos grandes intérpretes e eram realmente protegidos pela mídia
Era a televisão com bons programas. Bom, eu não estou querendo desmerecer a televisão atual. Não quero briga. Eu convivi muito com um estudioso de música aqui, que era o Câmara, o Cristiano Câmara, que ele dizia assim, Chico Alves, Chico Viola, tinha uma orquestra na garganta. Aí Aracy de Almeida, uma lágrima na língua. Não era? Então, tem essas assinaturas, não é? Tem. Você falando assim. Orlando Dias, lembra do Orlando Dias? Sim. Cantando Carinhoso? Ele abriu o peito assim, tirava o coração e dizia, meu coração. Muito, rapaz, era muita história boa, né? Porque você pega, e até mesmo antecedendo a bossa nova, vamos dizer, né? Que pega do jazz, né? Contribuiu muito, inclusive, para a música. Aí você tem uma história grande, não é? Naturalmente, até da tua formação artística. O meu irmão foi um dos criadores do trio Tamba. Meu irmão era o baterista do Tamba Trio. Tá. O nome Tamba é dele, era um instrumento que ele tinha feito para tocar samba. E aí pegou o nome do trio, Tamba Trio. E meu irmão era 10 anos mais velho do que eu. Isso, em 1950, ele já tocava nas big bands lá em São Paulo. E estudava com a vitrola. Botava os discos ainda, aquele discão antigo, né? Long play, né? Long play ainda. Mas não era um que só era de um lado, não. 70, só de um lado? Só um lado, 78 votações. E ele colocava já Dizzy Gillespie, Ray Brown, Buddy Rich, Baden Powell, aquele pessoal todo do bebop. E ficava estudando na poltrona dentro de casa, porque ele ainda não tinha bateria. A bateria dele era emprestada. E eu ficava orando, já com 10 anos, ouvindo Charlie Parker, ouvindo esse pessoal, entendeu? Então isso me motivou muito. Eu fui ouvir a primeira guitarra elétrica nos anos, sei lá, 60. Então me tira uma dúvida, quer dizer, na época que o nosso grande pianista aqui, o Jacques Klein, né? Ele começa no jazz. Ainda era a formação básica, era piano, bateria e baixo. E baixo. Piano, baixo, baixo bateria. acústico, né? Baixo acústico, claro. E o Jacques fazia isso muito bem. Ele vem não só da música erudita, como do jazz. Ele trabalhou como pianista de jazz. Certo. Tocava E era uma paixão dele, né? Ele adorava. Ele adorava o Aaron Garner, por exemplo. Como o Nelson Freire também. No filme, no documentário sobre o Nelson, ele fala que inveja que eu tenho do Aaron Garner. Aí mostra o Aaron Garner tocando uma música até brasileira. Eu adoro essa. Ele vai para o piano, a gente vê que ele está numa alegria de tocar piano, de improvisar. Eu gosto nisso do jazz. A minha maior frustração é não ser um pianista de jazz. Ele diz no documentário dele, o próprio Nelson Freire, um dos maiores pianistas do mundo. O Jacques também. O Jacques é talentosíssimo, respeitadíssimo aí fora. Grandes pianistas, nossa. E o piano, né? Aqui a gente pega assim, desde o Alberto Nepomuceno, né, na música erudita, que foi quem que deu respeito à música erudita, né, principalmente à brasileira, né, ele saindo daqui para a Itália, né, a gente tem uma tradição assim formidável, né. Aliás, a música instrumental eu gosto muito mesmo. Uma coisa que o brasileiro pode se vangloriar é da sua própria música. Ela é respeitada fora daqui. Eu trabalhei com o Sérgio Mendes nos Estados Unidos. Sim. Era 30 mil pessoas, 25 mil pessoas, campo de beisebol todo dia. Quanto Sérgio Mendes?
Sérgio Mendes, poxa. Aqui. O Sérgio tem várias coisas. Várias, né? Fica assim, de supetão, fica até, né? No susto. O Sérgio tem tocadíssima, né? Essa daí, nossa, né? Era todo dia campo de beisebol. Parece já loucura que eu vou falar. Tinha o nosso grupo, que era com Peri Ribeiro. Sim. Peri, você conheceu por causa da Dalva na época? Já foi? Não, a Dalva eu conheci antes. Antes, pois é. Eu conheci Dalva em 1965. Tá. Logo depois do acidente dela. Tá, em 67 eu fui para o México, fiquei lá 1 ano e meio e tal, depois fui para os Estados Unidos. E aí o Sérgio Mendes nos contratou. Aí, mas era todo dia, 15, o menos que... O público menor que nós tivemos, que eu vi, foram 12 mil pessoas. Uma cidadezinha lá no interior do Novo México e tal. O sucesso do Sérgio, da música brasileira, foi um negócio absurdo. O pessoal adorava, até hoje. Até hoje. Você chega tocando música, principalmente Antônio Carlos Jobim, né? Através do João Gilberto e tal. João Gilberto morou nessa época no México, né? 70, pelo menos, eu tenho certeza que ele morava lá. O João morou por aí. O México também foi outro lugar que músico brasileiro... É porque a música mexicana também chegou a nos influenciar, né? Durante um tempo, bolero, né? O bolero, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, eu acho que é um dos lugares que eu conheço para se curtir, pelo menos no Brasil, mais bolero, né? O pessoal gosta, você pega a música assim, tem muito do bolero, até nas composições depois, né? Mesmo assim, por exemplo, você pega do Petrúcio Maia, gostava muito de bolero, né? Tem Dorothy Lamour, né? Que fez com Fausto, que é um bolerão belíssimo, né? Tudo. Então Verdade. tem isso, né? Mas o Agostinho Lara... Você conhece mesmo, hein? Você conhece música mesmo, para valer. Agora vai me encabular, agora eu não sabia, né? Não, eu me lembro do Pedro Vargas, eu me lembro do Bebenito Granda. Você lembra do Bebenito? Não? Era o Bigodão? Bigodão. Eu peguei um sujeito chamado, ele tocava contrabaixo na época, apaixonado pela Leni Andrade. Tomava porre, né? Chamava-se José José. Era um cantor de boleros, foi um estouro no México, depois que nós viemos embora. Mas na época ele eu me lembro que nós botamos um apelido no grupo deles. Nós tocávamos num lugar chamado El Senhorel, que era uma casa de uns 300 a 400 lugares, e era num lugar que tinha... Eu nunca toquei no México que não houvesse pelo menos 4 boates, 4 bares dentro do hotel. O Simonal contou num lugar chamado Caminho Real, que tinha 15 bares dentro do hotel. Num bar você tinha La Fitzgerald, no outro bar você o pessoal ia para ouvir. Ouvir. Não tinha negócio de participação e tal. Não tinha isso. Eu ia lá e ficava ouvindo. Era outro tempo. Enfim, isso tudo eu ia te falar agora fugiu. Mas enfim, o México foi um lugar que, para nós brasileiros, foi ótimo. Pelo menos durante os 4, 5 anos. Onde você ia tocar, entendeu? E esse senhorial era um... Agora me veio na cabeça um dia que deu um terremoto, coitado do Peri. Vamos falar desse terremoto daqui a pouco, viu? Segure aí que no segundo bloco vem um terremoto. Aí, vamos beber um copinho d'água e volta já.
E estamos de volta aqui com o maestro Osmar Milito aqui, olha aqui que maravilha, né? Michel Legrand. Michel Legrand. É. De um filme, inclusive, What Are You Doing the Rest of Your Life? Foi um filme... Não me lembro bem do filme, não, mas não foi um super sucesso. Agora, a trilha, sim. A trilha vingou e o filme não. Você pega assim, por exemplo, ao lhe ver tocar aqui, eu fico imaginando uma cena de um filme, né? Eu posso nem ter assistido o filme, né? Mas é muito descritiva, né? Assim, né? O Legrand tem isso muito. Mas falando em trilha sonora aqui, tudo, vamos falar assim E o terremoto, maestro? Isso daí não pode se esquecer também, depois eu quero saber do Simonal, viu? Que tá contando a história. Né? O Simonal cantava num lugar enorme chamado... oh, meu Deus, eu acabei de falar e agora me deu branco. Caminho Real. Caminho Real. E tinha 15 bares dentro do hotel. Um estava a Elas Fitzgerald, o outro estava o Sinatra, o outro estava um grupo da Tailândia, entende? Eram 15 bares. Outro bar tinha um grupo brasileiro. Impressionante. A noite mexicana, na época, era um absurdo. Você não entrava no lugar que não tivesse pelo menos 400, 500 pessoas. Em todos os bares, muito cheios. E nós tocamos num lugar chamado El Senhorial, que tinham 4 bares dentro. Um estava o Peri, no outro estava uma cantora que tinha sido Miss Guanabara, Rosana Tapajós. E a gente acompanhava essa Rosana tal, num salão enorme. E nós estávamos na hora do descanso e tal, no intervalo. Estamos na sala de espera, de repente começou tudo mexer naquele terremoto. Passou um mexicano correndo, está temblando, senhor. Nisso passa o Peri, com microfone, fio, caixa de som, ele arrastando tudo e foi para o meio da rua, que é a pior coisa que você faz, né? Não largou o microfone. Coitado, teria aquele branco, puxando. Quando ele puxou o fio, as caixas na época não tão grandes. Sim. Mas foi com ele também, no meio da rua. Ele tinha que ir para o meio de uma praça. Certo. Porque na rua pode arrebentar um fio de alta tensão. Era. Mas o tremor grande, né? Tremor, não, eu peguei 4 terremotos lá. O primeiro não dava para assim, confundir, será que é emoção? Eita. Não, supera, né? Eu adorava tortilha. E tocava num lugar chamado Llave de Oro, que era um clube que você só podia frequentar, um clube riquíssimo, só podia frequentar se abrisse a porta com a tua chave. E a gente atacava às 8 horas da noite em ponto. Não podia ter atraso mesmo. Né? E um dia minha mulher tinha feito tortilhas, eu tinha comido umas 7 ou 8 tortilhas, mas comi muito. Nisso o baterista que morava do meu lado falou, mas está na hora, está faltando uns 10 minutos para as 8, cara. E o clube ficava a uma distância mais ou menos de 2 quarteirões. Eu aí peguei paletó também, saí correndo pela rua junto com ele. Cheguei lá no clube, entramos, começamos a tocar e tal. De repente, eu estava tocando uma música americana, que eu tinha que dar um pedal com a mão esquerda. E minha mão começou a passar direta. Eu não entendendo nada. Eu falei, estou tendo um AVC aqui. Estou passando mal, porque a mão... Eu queria tocar o dó e não conseguia. Eu falei, eu tinha comido muito. Eu falei, estou tendo uma congestão cerebral. Né? Virei para trás e falei para o baterista, estou passando mal. Ele falou, eu também. Aí o baixista falou, eu também. Isso, passa o mexicano correndo, senhora, está temblando. Atrás de nós tinha uma vidraça que era dessa grossura, contra terremoto.
Se aquela vidraça dessa, uma vidraça por 10 por 4, Uma guilhotina, né? tinha acabado com o trio, né? É. O mexicano tinha mais medo que a gente. Não, negócio de, olha, terremoto não recomendo, não. Mas o interessante, assim, nesses clubes, tudo, também teve uma época no Rio de Janeiro que funcionou muito isso, né? Era assim, de ter assim, os barzinhos fechados, que o pessoal ia para ouvir, né? Depois chegaram os grandes empresários e abriram aquelas brutas cervejarias, tipo Canecão, que eu inaugurei o Canecão. Canecão? Eu inaugurei o Canecão. Eu comprei o piano para eles. Eu tocava, você tem uma ideia, eu quero o Canecão. Sim. Eu tocava num praticável que subia mais ou menos uns 4 metros de altura. O meu quarteto ficava lá em cima. Ainda tinha o sol lá da fossa? Na época ainda tinha o sol lá da fossa? Tinha o sol lá da fossa. Entendeu? De frente? Bom, esse praticável subia. As pessoas invadiam pelo telhado e desciam em cima do meu piano. O pessoal de segurança baixava o praticável, levava todo mundo no camburão. Aí subia de novo. No que subia, o pessoal lá de cima descia no piano. Mas, rapaz. Bom, a inauguração tinham 3.000 pessoas. A Bibi Ferreira estava discursando na abertura do Canecão. 3.000 pessoas. Mas ela falando no silêncio. Aí, eu estou de costa para o teclado, acompanhando o discurso da Bibi para começar a tocar. Um sujeito chega no piano e dá uma pancada no piano fortíssima. Eu olhei, maluco, que negócio é esse e tal? Aí, de repente, ele vira e pega um negócio assim de louco. Ele pegou no meu pescoço e começou a apertar. Eu já estava a ponto de dar uma bolacha nele. Não estava entendendo. Esse cara agarrando o meu pescoço. Aí ele fez assim com a mão. Eu olhei. Esse praticável, que era de cimento armado, com uma altura desse tamanho, tinha descido no pé dele, porque ele estava... Estava desesperado. Entendeu? Aí eu fazia sinal para o cara levantar o praticável, e o cara lá do outro lado do Canecão, você conhece o Canecão, né? Sim, claro. Do outro lado do Canecão, o cara, o quê? Eu dizia, levanta, bicho. E o cara, o quê? Bom, até que uma hora o cara conseguiu entender que eu pedia. Nisso silenciou 3.000 pessoas. Ele começou a gritar, que foi um negócio absurdo. Aí o cara puxou a chave, o praticável, para subir, teve que pegar impulso, né? Descer pelo menos uns 10 centímetros. Nisso, eu só escutei o som. O osso do pé do cara quebrou o pé em 2, 3 lugares. Rapaz, e desmaiou na minha mão. Desmaiou ali na minha mão. Essa foi a inauguração do Canecão. Qual a música que tocou lá na inauguração do Canecão? A inauguração do Canecão, a gente tocava na época, tinha... Mas essa do verão de 45, né? 42. 42, aliás. Essa é de filme mesmo. De filme, Michel Legrand, querido. Ele adora música brasileira, inclusive gravou coisas de Ivan Lins, né? O Michel Legrand, eu tenho foto com ele. Toda vez que vinha ao Brasil, ele ia onde eu estava tocando, tocava comigo, 4 mãos. Muito bacana. Tem muita história, né? Ele é um incrível. E no Canecão, quem era a atração, assim, impressionante? A atração era o nosso grupo, o quarteto, que tocava música brasileira, um pouquinho de música americana, mas dançante, né? Tinha uma bandinha do baterista que faleceu agora, umas 2 semanas atrás, o Mamão, sabe quem é, né? O nome dele... Hein?
Ivan Conte. Mamão. Ivan Conte Mamão, morreu agora. Ele tocava num grupo chamado The Youngsters. E um conjunto de rock, agradava a paca. E a bandinha do Canecão. A bandinha do Canecão vinha tocar aqui. Vinha. Vinha, tinha festa, vinha. Era uma loucura. Principalmente assim, carnaval. A gente não tinha essa história de pré-carnaval, não, mas faziam umas festas antes, eles vinham e chamava a atenção porque saía tocando e passeando nas mesas, aquela maior alegria. Era uma alegria impressionante. Cheguei a assistir, eu acho, no Yacht Clube de Fortaleza várias vezes aqui. No Náutico também, no clube. Era uma novidade quando chegava a bandinha do Canecão. Eles fizeram muito sucesso. Essa banda fez muito sucesso lá no Canecão. Durante anos. Você falando em Bibi Ferreira, para mim a Bibi Ferreira é uma grande intérprete de Piaf, né? Nossa! Aliás, eu vejo a Piaf, até hoje vendo a Piaf. Eu acho que ela é melhor que a Piaf. Tinha hora que me dá a impressão que ela... Naquela peça que ela fazia, Piaf, né? Ela é até grande atriz, né? Grande... Nossa, a Bibi para mim foi uma... Bom, eu não gosto de falar essas coisas, porque realmente... Mas eu acho a Bibi sensacional, em todos os aspectos. Como atriz, como cantora, como... Eu vi grandes peças dela com o pai, na TV Tupi. Procopio Ferreira vinha muito aqui. Também. Era no começo da TV Ceará, Canal 2, ele vinha, aí ele sempre, a Bibi ainda era filha do Procopio Ferreira, né? Exatamente. Logo depois, né? Grandes nomes, né? Era aquele jeito dele. O teatro brasileiro, na televisão, era monumental. E era tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo. TV de comédia, TV de vanguarda. Ainda o videotape chegou muito tempo depois, né? Muito tempo depois. Sei lá, você assistia Dostoiévski, você assistia os grandes autores, Shakespeare na televisão. Shakespeare, tinha muito. Um dia eu estava tocando, alguém virou e falou... Alexandre Dumas, o Conde de Monte Cristo, né? Exatamente. Aí alguém virou, uma senhora virou e falou, não, porque o Gilberto Braga é o maior dramaturgo do mundo. Eu falei, sai Shakespeare e entra o Gilberto Braga. Né? O maior dramaturgo do mundo, que isso? As pessoas exageram. Exagera muito, né? O Suassuna que dizia, né, que ele economizava muito com a palavra gênio, né? Porque chamaram um músico de uma banda aqui, da banda Calypso, né? Dizendo que vou dizer logo, o Chimbinha era genial. Aí ele disse, rapaz, se o Chimbinha é genial, eu trabalho com a palavra, vou chamar Beethoven de quê? Boa! Né? Então tem que ter cuidado, né? Com o Paulo Moura tem um... Paulo elegante, né? Eu toquei muito com ele. Foi mesmo. Maravilhoso. Para mim, talvez o maior músico brasileiro. Era grande, ele tocava numa elegância. Eu vi coisas de Paulo Moura, de o cabelo ficar em pé. Fascinante. Absurdo. E ele atuava em todos os campos. Música erudita, música popular, música de jazz. Eu fiz o free jazz com ele em São Paulo. Nós estávamos tocando, de repente eu olho, e quem ia tocar depois de nós era a banda do Duke Ellington. Olha aí. Quando eu olho na coxia, estava a banda inteira vendo o Paulo Moura tocar. A banda inteira, um cabeça em cima do outro. Você entendeu? Aquele monte de cabeças assim, todo mundo com o olho espantado, querendo saber quem é esse cara que está tocando. Ele é fantástico. O músico brasileiro é muito vocacionado, né? Ao talento mesmo, assim, ao sucesso. Nossa. Né? Talvez tem a ver porque, por exemplo, pega o piano, né? O piano é um instrumento percussivo, não é? Exato. E, né, porque faz você parte pega, da percussão, faz parte, né? Que você pega, né, o martelo batendo na corda, tudo. Então, eu digo assim, o nosso gênio musical tem muito a ver com a percussão, né? Nossa! Né? Então, você pega até a nossa música, né? Assim, nas releituras, e o interesse do estrangeiro na gente é isso. Na parte rítmica, porque você tem milhares de ritmos aqui,
né? Em cada canto do país você tem um estilo completamente diferente. Só que no Nordeste você tem o shot, você tem o baião, você tem o caxinguelê, você tem, sei lá, como é o... Aquele shot, chachado, baião. O baião, tudo. O coco. O coco, exatamente. Entendeu? Você pega a obra do Luiz Gonzaga, é infinita, né? É impressionante. Eu tinha um baterista que tocava comigo, ele dizia, vocês têm uma... E ele tocou com a banda do Maynard Ferguson nos Estados Unidos. Ele era um senhor baterista, ele mora em São Paulo. E ele dizia, vocês têm aqui no Brasil um negócio que tem um swing danado e vocês não percebem isso. E é o forró, né? O forró, Ele dizia, aquilo tem uma swingueira que é um absurdo. Vocês ainda... Eu falei, não, a turma dança aqui, que eu não sei como dança. Um forrozinho assim é muito bom. Muito bom. Dança, né? A sanfona, quando abre o fole no peito do sanfoneiro, né? Aí é o triângulo que ele tinta, os zabumba marcam o passo. Exatamente. Chique arrasta os pés. Aí dá um cheiro no cangote da morena. Que cheiroso. É o sabão pavão. Maravilha. Um acordezinho assim pra gente ir pro terceiro bloco aqui. Encerrando aqui não sim, pode. Claro. Volta já. E o Mosaico volta aqui já para esse terceiro bloco com o maestro Osmar Milito. Maestro, quando o papo é bom, no instante passa, né? Já estamos no terceiro. Então bora correr aqui, viu? Não, e conversar com uma pessoa que realmente conhece música. Obrigado. Que é o Totonho profundamente, que conhece música profundamente. Aí fica fácil a gente... Ele me faz falar, então, porque eu sou meio ruim de fala. E está tudo certo, né? Aqui, né? Não, tudo aqui bem. O retorno tá bem, né? Tudo perfeito, tudo perfeito. Porque desculpe aí, porque a gente não sabia que ia ter aqui, aí foi improvisado aqui pela competência aqui da nossa equipe, né? Exatamente, o Ivanildo e o Rafael, que são craques, campeões. São. Me salvou. E Os dois me salvaram. E aqui sabe aquele time de futebol que joga o futebol com alegria, que dá certo? Tudo é aqui. Então, eu aqui na apresentação, eu fico assim, só para botar a bola dentro do gol, que eles fazem a jogada todinha, né? É bom. É bom você trabalhar com gente amiga, gente dedicada, né? Mas aí também o convidado, quando chega assim com conteúdo, com história, né? Com talento, né? Isso daí ajuda muito a gente, né? E a música, né? A música companheira, ciência suprema das musas. Ela é companheira. Ela nos faz viajar, né? O tempo todo, para lá, para cá. Enfim. O Tom Jobim, né? Assim, tem um papel muito importante, né, na nossa história, né, da música, né? Nossa, todos eles nos seus estilos, né? Se você for pegando Mas Noel, Tom, Luiz Gonzaga, KM, né? Cada um tem sua história linda, né? Gente, a garotada nova, quer dizer, garotada aqui nova. no Ceará tem Belchior, né? Fagner, Ednardo. Tem gente muito boa aqui também. E todo, o compositor brasileiro. E tem a geração mais nova, né, daqui, né? O Ivan Lins, Dori Caymmi, o pessoal mais... Mas eu estou sendo aqui do Ceará, por exemplo, Edinho Vilas Boas. O Luciano. Eu falei, inclusive falei com o Djavan sobre o Edinho. Ele disse que quando vier a Fortaleza, ele vai querer conhecer o Edinho e tal.
Porque o Edinho é incrível. Fora Eu tive Nonato. a oportunidade de acompanhá-lo algumas vezes, é incrível a musicalidade dele. E o filho que toca violino, o garoto afinadíssimo. Eu estava vendo um tape dele, o garoto de um talento, e o pai e a mãe me disseram que ele é super dedicado, ele estuda mesmo. É uma família bem leva a sério. musical ali, Muito, né? Nós já muito. conversamos aqui, tudo. Mas pegar assim de músicos aqui, por exemplo, citar Manassés, Nonato Luiz. Nonato Luiz, eu cansei de vê-lo tocar no Chico's Bar lá no Rio. Vocês foram contemporâneos, vizinhos de trabalho? Assim? Ele tocava no Chico's, eu tocava no 21, na Lagoa mesmo. Na Lagoa, né? Nonato, incrível. Nonato. Eu tenho o privilégio de ter algumas composições com ele. É mesmo, E o Nonato tem uma história interessante minha com ele, que foi a primeira serenata via telefone celular. Foi feito porque era novidade na época, ele era muito ligado e teve um final de semana que o Fagner nos convidou para ir passar na casa de praia dele, na Praia das Fontes aqui. Era eu e o Nonato para a gente compor, né? Mas lá também era um ambiente de trabalho, dormia cedo, sabe? Era bem... Aí de noite o Nonato chegou lá, bateu lá no meu quarto, tudo, aí ele disse, Keno, se tu tá com radinho é o telefone, sabe? Eu estou, ele toca, liga para quem eu quiser, liga. Porque vamos fazer uma serenata para Sina? Sina é a Fonsina, a atual mulher dele, né? Aí eu disse, como é que você quer fazer? Agora tem que ser baixo, porque para não acordar, né, o povo da casa. Aí ele já vinha com a flanela no violão, sabe, para abafar. Agora, olha aí, ele tocando e eu segurando o telefone. E assim, tem muita história boa ali. Ele é virtuosíssimo. Ele tem uma facilidade harmônica. É um músico que tem assinatura, né? Não precisa, você ouve, você sabe que é ele, né? Eu estava no Pipa uma vez e ele estava assistindo um guitarrista, eu não gosto de citar nome, era um guitarrista, bom guitarrista. Nós sentamos os dois e ficamos ouvindo. E ele adorando o cara e tal, é muito educado, ele é muito educado. Falou, ele é bom, né? Eu falei, mas você é 10 vezes melhor. Não leva mal, não, que você é 10 vezes melhor que os caras. Ele falou, não, eu estou te falando, fica na tua aí. Porque ele se confunde, né, com o violão quando ele está tocando. Impressionante. É a mesma coisa, tem as intimidades. Você, quando olha assim para um teclado aqui, que você está dedilhando aqui o teclado, né, você não sabe quem está tocando quem. Né? É verdade. Verdade. O Nonato, bom, eu sou fã dele há muito tempo. Pena que eu não vejo há muito tempo. O Natinho apareça, macho velho, me engasguei, ó. Apareça. Já falei até com o Natinho aqui, para vir aqui. Ele disse, rapaz, eu vou, mas eu não quero falar da minha vida não, só de música. Eu disse, então tá certo, fala o que você quiser. Kill! Aquela discorra dele. É muito bom esse ambiente musical. Eu, inclusive, gostaria de falar muito no Luciano Franco, que é uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa, é um excelente músico, maestro, escreve arranjo, ele toca baixo, toca guitarra, é fantástico, Luciano. Né? Tem composições lindas. Com o Dalto. Tu consegue para gente trazer o Dalto aqui, não? O Dalto bota uma banca para vir aqui. Ele agora só ataca com o Menescal lá no Rio de Janeiro. Ele disse que agora é só o Menescal. Pega ele no laço, pega aqui. Dalto, me aguarde, vou lhe pegar no laço, ele trazer aqui, viu? E ele agora virou a turma da Bossa Nova, então. Não, o Dalton é aquele produtor incrível. O produtor, quando ele é letrista, né, que faz já parte da música, né? Tudo, então. Ele é incansável, ele briga pelo que ele gosta. Então, é muito importante para nós músicos. E tem uma linguagem boa, né? Jornalista. Muito, jornalista. Não, formação o português, aliás, tudo, né? Ele é muito capaz, muito
Mas não vamos ficar elogiando muito, não, porque aí ele não vem aqui. Ele vai ficar botando banca, né? Também tem isso. Não. O Dalto está longe disso tudo. Eu sei disso. Alô, Dalto, grande abraço, meu irmão. Vamos tocar, vamos aqui aproveitar aqui. Vamos lá, uma valsinha do João Donato, que pouca gente conhece. Passa por todos os tons. Incrível. Curtinha, uma música de... A bananeira dele é excelente. A bananeira dele é muito bom. Não, Eita! João Donato, né? Incrível ele. Eu gosto muito dele. João Donato, figuraça, engraçadíssimo. Nós fizemos em Minas Gerais, no Minas Tênis Clube, o Pacífico Mascarenhas, que é compositor da Bossa Nova, amigo do Tom. Sei. Ele organizava a Noite dos Pianistas no Minas Tênis Clube. Então ele trazia um pianista dos Estados Unidos, trazia um pianista da Argentina, chamavam um dia o Donato, outro dia eu fiz quatro anos seguidos. Numa das noites foi o João Donato com a gente. E enquanto ele estava tocando, com uma máquina fotográfica aqui no peito, ele começava a tocar. Alguém aplaudia, ele pegava a máquina. É bom demais, é. Ele deve me agradar muito em Minas, né? Porque essa batida dele tem muito a ver com a música mineira. Tu pega do Clube da Esquina, né? Não tem, né? Deles lá, né? Não, o João Donato é o seguinte. O João Donato, antigamente, sem menosprezar os pianistas, não vou citar nome e tal, mas na época existia no Brasil todos os pianistas imitavam um pianista de Hollywood, que era o rei do cinema. Como era o nome dele, meu Deus do céu? Ontem mesmo lembrei dele. Fatalmente você vai lembrar. Da época de 40, 50, dos grandes filmes americanos de Hollywood. E era um sujeito tipo carne cavalaram, passarinhava o tempo todo, entende? Dava deusinho para o povo e tal. Não tinha preocupação de toque nem de harmonia, de nada disso. O negócio dele era firula. Florear. Como era o nome?
meu Deus do céu, se eu falar o nome dele... Deixa lá, falou agora, bloqueou. José pronto, Turbi. Acho que era José Turbi, que era o rei do cinema. Então, tinham vários pianistas aqui no Brasil, inclusive o Bené Nunes e tal, Britinho. Aliás, esse Britinho era engraçado, que ele chegava no estúdio, ele anunciava no jornal, vende esse piano e tal. Aí o sujeito aparecia, ele levava o sujeito para a gravadora e mostrava o piano. Aí dizia, olha, eu preciso de um adiantamento seu. Você quer o piano? Quero. Dá piano da gravadora. Você quer o piano? Quero. Então você tem que me adiantar o piano, porque já tem um interessado aí e tal. Aí o cara adiantava o dinheiro. E você pode vir buscar na segunda-feira. Aí você já vai chegar na segunda-feira e buscar o piano. Aí eu, que piano? Tudo da gravadora, bicho? Que isso? Tá louco? Aí ele vendeu todos os pianos de gravadora do Rio de Janeiro. Esse era o Britinho. E era também o rei das firulas, né? Certamente deve ter tocado piano na delegacia de polícia, né? O famoso 171. É, 171. Aí o João Donato foi o primeiro a chegar com o acorde, com nona, com décima. Ele foi o primeiro, entendeu? Ele já entrou, tanto é que o Antônio Carlos Jobim tinha adoração pelo João Donato. Ele foi o primeiro, ele motivou todo mundo, entendeu? Maestro, e agora os projetos, apresentações aqui, tudo, estou vendo aqui. Bom, eu vou estar no dia 20 no Centro Cultural do Banco do Nordeste, às 19 horas, no projeto Samba Jazz. Jazz em Cena. Jazz em Cena, oh meu Deus do céu. Desculpe. Mas... tá bem, ó, com o Banco do Nordeste, Casa de Vovó Dedé. E também na Casa de Vovó Dedé. Fantástico lá com o trabalho. Fantástico. Eu estive lá, só que no dia em 18, quando Wagner eu estive aqui. Faz um trabalho lá. É um modelo de educação musical do Brasil, essa escola. Eu não vi nem no Rio de Janeiro isso. E forma, forma pessoas, né? Exato. Através da música. O clima que eu senti dentro da escola, que coisa, a garota com 10, 12 anos já tocando violoncelo todo. Eu falei, que é isso? É um modelo de educação musical no Brasil atualmente. Lindo, né? Inclusive eles ensinam produção de televisão, de cinema, a parte de internet também, de mídia. Depois, dessa vez você está muito corrido, mas da próxima vez eu vou levar para visitar também o Instituto do Jacques Klein. Sabe? Tem aqui, do Instituto Beatriz Lauro Fiuza, que é muito legal. Hoje eles têm uma formação boa aqui, tem uma ligação muito forte com o Bacarelli, lá de São Paulo. Instituto é muito legal, né? Não sabia, mas tem isso. Maestro, eu quero lhe agradecer. Quer me agradecer? Pois claro, claro. Poxa. Esse é o grande maestro Osmar Milito. Mas eu quero agradecer a vocês todos, a atenção que vocês me deram aqui. Maravilhoso. Por isso que a gente vai para o Rio de Janeiro, já está com saudade daqui. Pô, uma loucura.